Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Que os irmãos possam ter um bom dia diante de Deus. Quero meditar aqui em rápidas palavras, um texto onde o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Texto muito glorioso da parte de Deus, irmãos, escrito pelo nosso irmão apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi aquele da qual a palavra de Deus nos ensina que em certa época da sua vida, Pai do Senhor, Edu, tudo bom? Tornou-se perseguidor da igreja primitiva. A igreja passou bastante dificuldade nas mãos do apóstolo Paulo, quando ainda era chamado de Saulo de Tarso. Era conhecido. Saulo, porque era o nome dele, Tarso era a cidade onde o mesmo morava. Por exemplo, Maria Madalena. O nome dela é Maria, porém ela era de Magdala. Judas Iscariotes. O nome dele era Judas, porém ele era de Iscariotes. O texto pela qual nós nos referimos, ele fala sobre a armadura de Deus, em que todo mundo precisa pedir para que Deus possa colocar essa armadura. Só que um detalhe, esta armadura ela não se torna visível para as pessoas no mundo. Mas quando ela está sobre as nossas vidas, nós conseguimos sentir da parte de Deus uma proteção a mais. Porque assim, um soldado, quando ele sai para a peleja, se ele sair com as roupas dele normal, há uma grande probabilidade do mesmo que vai enfrentar, por exemplo, espinhos, barrancos, trincheiras, armas que são armas letais. Há uma grande probabilidade do mesmo se machucar ou até mesmo de perder a vida. Mas quando o soldado, que somos nós, soldados de Cristo, oramos a Deus e pedimos para que Deus possa colocar em nós as suas armaduras, essas armaduras não são carnais, mas essas armaduras são espirituais. Eu vou vos falar a respeito delas um pouquinho. Aí a Bíblia diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Couraça da justiça. Se você parar para refletir, o que mais impera no mundo hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, é aquilo que nós chamamos de injustiça diante de todas as situações. O homem, através do dinheiro que ele tem, ele consegue comprar inúmeras coisas. Ele consegue ter até uma vida boa diante deste mundo. Mas se existe uma coisa que não está à venda, são as coisas da parte de Deus. Essas coisas da parte de Deus a gente se adquire não comprando com dinheiro, mas nós nos adquirimos ela confessando a Deus, buscando a Jesus Cristo de todo o nosso coração. Aí nós passamos então a adquirirmos as armaduras para que possamos suportar o dia mau. Porque esse dia é um dia de adversidade que sobrevirá sobre a vida de todo mundo. Por exemplo, eu estou passando aí por um período já de praticamente um ano de dificuldade.
Para muitos que olham para a minha vida, me veem muitas vezes forte, aí sempre pregando a palavra de Deus, eu vou ao monte orar. As pessoas me têm como se fosse uma pessoa vagabunda, que não está preocupada com o dia de amanhã, em procurar um serviço ou coisa parecida. A verdade é, irmãos, é que muitas pessoas não sabem. Uma coisa é a gente viver aquilo e outra coisa é a gente ver as pessoas vivendo e a gente achar que está tudo normal. Tampe o seu olho, por exemplo, algum dos seus olhos por algumas horas, que você terá noção base. Eu digo base porque você apenas estará tampando os seus olhos. Coloque uma venda nos seus olhos e simplesmente você estará vedando os seus olhos para que não veja. Mas o que eu quero chegar com isso é que já há mais, praticamente quase 3 anos, eu tive um deslocamento de retina do lado direito, onde eu perdi a minha visão total. E através da perca de visão vem outros sintomas. Outros inúmeros sintomas, como dores oculares, cansaço em extremo na outra visão, que causa dores insuportáveis. Você pode fazer tratamento, pingar colírio ou coisa parecida, que as dores elas não melhoram. Mas graças a Deus já acostumei com isso, entendeu? Mas eu quero me referir aqui a alguma coisa que acaba que nos fere de uma forma tremenda. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: portanto, tomai toda a armadura. A armadura são várias. A armadura de Deus são várias, para que possais resistir no dia mal. O dia mal, muitas vezes, ele vem sobre as nossas vidas para nos testar, para ver como que a gente está diante de Deus. Mas é muito interessante pararmos para refletirmos que, acima de tudo, quando o dia mal sobrevém sobre as nossas vidas, ele vem para selecionar quem realmente nos ama. Porque é muito fácil, irmãos, você ter inúmeros amigos, inúmeros parentes, inúmeras pessoas ao seu lado, quando você muitas vezes está dando banquetes na sua casa, quando você convida a pessoa para um almoço, para um jantar, para um churrasco em família. Essas coisas é muito notório que muitas pessoas conseguem alegrar-se com os que se alegram. Mas só que este versículo, quando a Bíblia diz alegrai-vos com os que se alegram, ele tem a parte B, que diz e chorai-vos com aqueles que choram. Alegrai com que se alegram, muitas pessoas querem. Mas quando se diz chorar com aqueles que estão chorando, aí nós encontramos uma grande dificuldade. Por quê? Porque acima de tudo, irmãos, o dia mal, ele vem para selecionar as pessoas que poderão estar ao nosso lado no nosso dia a dia. O nosso dia a dia, ele é marcado por essas pequenas coisas. Passa pelo leito da enfermidade para que você possa ver. Você pode contar o número de pessoas que irá até ao hospital onde você estará internado para poder ver como que você está ou coisa parecida. Você pode fazer de tudo para as pessoas aqui na terra. E isto é muito bom porque o galardão vem da parte de Deus, não vem do homem. Mas é uma coisa que nós queríamos que fosse recíproca. Por quê? Porque quando nós nos damos um pouquinho da gente, é gostoso também a gente receber um pouquinho das pessoas que estão ao nosso lado. Mas como já vos disse, o dia mal ele é enviado da parte de Deus
para que os nossos olhos possam se abrir e que nós possamos compreender que não serão muitos aqueles que estarão ao seu lado. Muito pouca gente estará. Simplesmente por quê? Porque eles acham que aquilo pela qual as pessoas estão passando nunca sobrevirão sobre as suas vidas. Eu quero te dizer que nós temos um tempo de validade. Nós já nascemos com esse tempo de validade. Algumas pessoas, quando nascem, morrem. Alguns duram alguns meses, anos e anos. Alguns nem mesmo chegam a ver a luz do mundo. Mas isso tudo, quando se vem instantaneamente da parte de Deus, Deus sempre tem o melhor para com as nossas vidas. É um sinal de que Deus, Ele está o quê? Ele está selecionando as pessoas que ficarão ao seu lado. Essas pessoas sim devem ter o teu respeito, devem ter a sua amizade e estarem constantemente ao teu lado. Por quê? Porque eles amam a justiça. A Bíblia diz: cingi-vos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. O que é a verdade? A verdade, ela é oposto da mentira. João 8,44 diz que o pai da mentira, ele é o diabo, o nosso adversário. E quem é o dono da verdade é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém consegue chegar até ao paraíso se não for através da pessoa de Jesus. Então o dia mau, irmãos, ele vem para que ele possa marcar a nossa história, para que possamos então entendermos que serão muito poucos aqueles que estarão ao nosso lado. Eu digo isso por quê? Porque eu estou praticamente um ano sem trabalhar. Eu saí do meu serviço e até consegui um serviço bom mesmo, ali no Clube da Casa Moraes e Moraes, em Lambari. Só por consequência de ficar de frente do computador, praticamente das 7h30 até 4 horas da tarde, e depois deslocar de Lambari para cá de veículo, eu não estava conseguindo ter visão. Eu estava tendo visão duplicada com a vista que eu ainda enxergo. E isso é muito mal. Por quê? Porque além de eu colocar a minha vida em risco na estrada, eu estaria colocando a vida de outros condutores também, que estariam vindo ao oposto de mim. E fora outras coisas que a perca da visão ela causa nas nossas vidas. Ela causa um impacto psicológico muito grande. Você que está acostumado a enxergar, quando de repente, pela enfermidade que sobreveio, no meu caso foi uma pancada, onde tive deslocamento de retina, quando nós perdemos assim alguns dos seus atributos dados por Deus, que é um dom, poder enxergar, nós sentimos muito, irmãos. Isso é muito terrível. E muitas vezes a autoestima que a gente temos, ela fica super baixa. Nós acabamos que nos entristecemos com facilidade. E praticamente há um ano sem emprego, sem possibilidade de sair da cidade de Olímpio, Noronha, e correr para outras cidades para procurar serviço. Porque não tem condições de estar dirigindo um veículo mais na estrada. Aí eu te pergunto para você, como é que fica a situação? Sendo eu um pai de 3 filhos e uma esposa para cuidar. Muitas pessoas batem no nosso ombro quando nós estamos entrando na situação, na prova, e dizem: olha, pode contar comigo, que eu estarei com você para o que der e vier. Mas ao passar do tempo,
Deus vai selecionando essas pessoas. E são muito raras essas pessoas que ficam ao nosso lado. E essas pessoas que diziam que a gente poderia contar com ela, quando a gente vai atrás, muitas vezes, a gente consegue sentir, porque a gente temos a percepção do Espírito Santo, o quanto essas pessoas, elas ajudam, mas de uma forma com que o menosprezo bate dentro dos nossos corações. Nós conseguimos ver isso visualmente nas pessoas, mas graças a Deus que Deus não tem deixado faltar na nossa casa o pão de cada dia. Deus tem enviado pessoas para nos ajudar. E eu sou muito grato a Deus. Às vezes o desespero bate e ele é muito grande. Por quê? Porque nós temos, além do alimento, vem as contas. Por exemplo, contas de luz para pagar. A gente fica preocupado porque a situação está difícil. E a gente não ter dinheiro de onde tirar para poder pagar a conta de luz muitas vezes é a coisa mais difícil que existe dentro do nosso coração. Hoje até coloquei meu veículo para vender. Ele é um carro antigo, porém nunca me deixou na mão. É um veículo Uno 90. Estou pedindo 3.800, a tabela dele é 4.300, para que eu possa sanar as minhas responsabilidades. Tem pessoas aí que estão esperando eu ir pagar elas. Então, irmão, a situação ela apertou de um modo que só Deus para nos dar vitória. Então, de ontem eu estava orando no monte, pedindo para Deus socorro. Eu estou vos trazendo esse testemunho para que vocês possam compreender como que Deus trabalha. Aí ontem nós fomos num culto aqui. Quem pregou foi o nosso pastor Sebastião. Aí o Sebastião ele olhou para mim e falou assim para mim: a sua ponte quebrou, né? Ponte é lugar de acesso, quando a gente tem acesso a alguma coisa. Eu disse para ele, eu olhei para ele e disse: verdadeiramente quebrou. Aí o irmão Sebastião virou para mim e disse assim: muitos lhe abandonaram, né? Pessoas que você pensavam que poderia estar ao seu lado lhe abandonaram. É uma veracidade. Deus estava usando o irmão Sebastião para falar comigo. Aí quando ele disse isso, ele pegou e falou para mim assim: olha, mas não se preocupe, porque essas pessoas que te abandonaram foi tudo plano de Deus. Sabe o que é você estar diante de um juiz, no dia da sua audiência, a sua advogada não dizer para você que você tem que levar 2 testemunhas e você entrar na sala do juiz junto com a sua advogada e a sua advogada abandonar o seu caso de frente ao juiz? Para mim aquele dia foi um baque tão grande, mas pela misericórdia de Deus, Deus fez com que o juiz tivesse misericórdia de mim. O juiz me chamou porque eles estavam alegando que eu sou cego desde 2013, mas não. Eu perdi a minha visão, foi agora, no final de 2016 ou 2015, eu nem me recordo mais, mas os meus laudos estão todos ali. Quem me conhece, por exemplo, a Renata que está aí vendo o vídeo, as pessoas que me conhecem sabem da veracidade, porque quando eu comecei a perder essa visão, eu constantemente pedia oração dentro da igreja, para que as pessoas pudessem orar em prol da minha vida. Só que as pessoas são tão ruins, as pessoas são tão ruins que ela foi num álbum de um Facebook da minha esposa que está desativado e ela compartilhou este álbum meu em 2014. Só que o meu Facebook ele é aberto desde 2013. Então todas as fotos que eu posto na minha linha do tempo, ele vai para esse álbum, atualiza lá automaticamente no álbum da minha esposa. Aí eles fizeram isso, invasão de privacidade.
foram lá e tiraram fotos dizendo para o juiz que eu era cego desde 2013. Aí o juiz me chamou na frente e pediu para que eu reconhecesse as fotos. Aí eu peguei e reconheço, essas fotos eu tirei semana passada. Essas aqui eu tirei um dia que eu passei no oftalmo na cidade de Itanhandu, e essas outras duas é de um mês atrás. Aí ele marcou uma perícia médica, que eu estou esperando o resultado dessa perícia. Por isso eu estou aqui clamando, pedindo para que os irmãos possam orar em prol da nossa vida, para que dê tudo certo. E já deu tudo certo, porque ontem foi o veredito da parte de Deus para com a minha vida. Ontem, quando o pastor Sebastião ele estava entregando esta revelação da parte de Deus para mim, ele ainda disse que viu Deus assinando papéis. Então, irmãos, eu não tenho contato com o pastor Sebastião. Como que ele soube das minhas dificuldades? Sabe por quê? Porque nós temos buscado a Deus em integridade a Deus. Nós temos orado a Deus. Nós estamos fazendo a vontade de Deus na cidade de Olimpo, Noronha. E é uma cidade que eu amo de todo o coração. Não tenho pretensão de sair daqui. Mas só que eu não posso ficar aqui se eu não conseguir nada da parte de Deus. Se indica condição. Mas eu acredito que a minha vitória já está assinada e protolocada por Deus, que é o meu advogado. Aí a Bíblia vai dizer: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz. O que é calçar os pés do evangelho da paz? É você entrar na causa de Cristo. O ide imperativo de Jesus Cristo, ele não é um ide dado somente para aqueles que estão como obreiros dentro da casa de Deus. Você mesmo, é um porta-voz da parte de Deus neste mundo. Você não precisa falar muita coisa. Basta você abrir os seus lábios e dizer que Jesus salva, cura, batiza e ainda leva para morar no céu. Foram palavras simples que Jesus ele conseguiu conquistar multidões. Jesus dizia: eu sou o pão da vida. As pessoas ficavam maravilhadas ao ouvir o que Jesus estava dizendo. Muitas vezes nós nos preocupamos em preparar sermões que possa impactar vidas. Mas eu quero te dizer uma coisa: o teu sermão, se não tiver direção do Espírito Santo, de nada adiantará. Serão meras palavras das quais sairão da tua boca. Mas se você disser uma palavra na direção do Espírito Santo, você pode ter certeza que você vai ganhar o teu irmão para Deus. E existe algo que me chama a atenção, sabe o que é? É que a nossa vida diante da sociedade, ela é como se fosse um livro. As pessoas estão se espelhando em nós para ver como nós somos verdadeiramente diante de Deus. Então, a sua vida, ela serve como uma pregação diante da sociedade. Você já não vive mais nos bares, você já não vive mais nos botecos, você já não vive mais na prostituição, você abandonou todas essas coisas para servir de corpo e alma a Cristo Jesus. E isto é muito bom, porque Ele vai te recompensar um dia. Sabe por quê? O livro do profeta Isaías diz assim: e Ele verá o fruto do vosso trabalho e ficará satisfeito. Jesus, ao ver o que você tem realizado em prol da sua obra com carinho, não precisa ser muita coisa, mas que seja feito com carinho e amor, Ele vai admirar-te você, saber que você está colocando em prática o plano da salvação que Ele deixou prescrito nas suas sagradas escrituras, pelas quais, embasada na palavra de Deus, nós temos que segui-la. Quando nós seguimos a palavra de Deus, porque ela é um mapa para nos conduzir ao céu. Jesus é o caminho,
A palavra é a verdade. A palavra sendo a verdade, não há quem possa questioná-la. O Espírito Santo disse: abra a tua boca que eu te encherei. Então eu não me preocupo muitas vezes em preparar sermões para trazer, porque quando nós preparamos fica tudo meio que mecanizado. Mas quando eu abro a minha boca e peço a ajuda do Espírito Santo, ele me direciona para a palavra pela qual devo eu anunciar. E eu tenho a plena certeza que a palavra fala com as pessoas, porque a palavra ela primeiro fala com a gente para depois falar com as pessoas. E quando eu sinto que Deus está falando comigo é porque Ele está falando com alguém. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. 24 horas o nosso adversário ele fica lançando seus dardos, são setas. E essas setas muitas vezes ele não lança no nosso corpo, mas na mente, fortalezas na mente. Ele fica constantemente te fazendo pensar que pequenas coisas não lhe comprometerão a tua salvação. O livro de Cantares de Salomão diz: apanhai-vos as raposas e as rapozinhas que fazem mal à nossa vinha, porque a nossa vinha está em flor. Sabe o que era o mal das raposas? É que assim, os irmãos conhecem, por exemplo, uma laranjeira. Chega uma época em que ela está toda florida, está linda, com flores. E quando você vê a florada daquela árvore, você tem o conhecimento e você sabe que se ela floriu bastante, a produção daquele ano vai ser bastante, porque a probabilidade dela produzir os seus frutinhos, que serão as laranjas depois, é muito grande. O problema das raposas e as raposinhas eram essas. Quando ela via as vinhas em flores, elas iam e comiam as flores. E quando se comem as flores, a probabilidade é qual? De não termos frutos. É isso que as pequenas coisas fazem nas nossas vidas. Muitas das vezes nós pensamos assim: ah, isso não tem nada a ver. Ah, que isso, Deus não está preocupado com isso não, eu vou fazer. Peça direção para Deus. Peça orientação para o Espírito Santo, que Ele vai te orientar se você deve fazer ou se você não deve fazer. Existem pessoas que estão pagando alto preço nos dias de hoje porque não pediram orientação para Deus e fizeram coisas que vieram na sua mente por instantânea e fizeram isso por impulso, pela própria vontade. E muitas vezes hoje se encontram abandonados, isolados, longe da presença de Deus. Simplesmente por quê? Porque deixou que as raposinhas elas cortassem quando você estava no auge de produzir as suas folhas, as suas flores. Você estava ficando bonito na presença de Deus. Você estava produzindo frutos. Mas só que veio as raposinhas do mundo e fizeram com que as suas flores caíssem ao chão. E por consequência, sem flores não há fruto. A Bíblia diz que os frutos do Espírito são longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, fé, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quantas pessoas que não têm em sua vida o domínio próprio? Elas até têm os frutos, os dons do Espírito. Elas têm muito dom. Dom da persuasão, dom de poder fazer coisas extraordinárias. Mas quando nós chegamos na pessoa e procuramos frutos, nós não conseguimos achá-los. E mais vale diante de Deus os frutos,
Porque a Bíblia diz que pelos frutos nós conheceremos a árvore. Então mais vale os frutos do que os dons. Por quê? Porque naquele dia muitos vão dizer para Jesus: Jesus, no teu nome eu expulsei demônios. Jesus, no teu nome eu fiz milagres. Isso são o quê? Dons, dada por Deus aos homens. Muitas pessoas têm dom de curar, dom da profecia, o dom de língua, o dom de discernimento de espírito, o dom de maravilha. Mas esses dons, eles não servem para nada na vida de uma pessoa que não tem muitas vezes os frutos do Espírito Santo. Você sabia uma coisa? O que pode curar uma alma de uma pessoa que está tão aflita, e é uma coisa tão simples que todos nós podemos fazer? E as pessoas muitas vezes não fazem porque a vergonha, muitas vezes a timidez faz com que essas pessoas não façam isso. Um simples abraço, um simples beijo no rosto, isso aí faz quebrar todo o gelo da pessoa. As pessoas passam então a se sentir-se amada. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época denominada pós. Olha, para que vocês possam entender, pós-modernidade. E nos dias de hoje as famílias não têm tempo mais de se reunirem na mesa para comer, de ter um tempo para buscar a Deus em suas casas, porque as coisas estão muito corridas. E por consequência disso, nós temos observado que lares e lares estão sendo destruídos pelo veículo chamado internet. Pessoas que têm acesso à internet através de celulares, notebook, computadores, elas sempre são dotadas a irem para o lado ruim da coisa. Sabe por quê? Porque o primeiro Adão, ele foi feito alma vivente. E nós herdamos do primeiro Adão a natureza pecaminosa. Mas só que o segundo Adão, chamado Jesus, ele foi feito espírito vivificante. E as pessoas não querem viver pelo espírito. Elas querem satisfazer as suas próprias vontades e as suas carnes. Por consequência disso aí, nós estamos vendo o quê? Casamentos que estão sendo desfeitos. A pornografia que tem sido lançada nos celulares, que sai e cai até na mão das molecadas no dia de hoje. As pessoas não têm consenso daquilo que eles estão fazendo. Estão destruindo lares, famílias tradicionais de 20, 30 anos, que viveram junto, mas por causa de uma porcaria chamada celular, que não soube usá-lo para o bem. Isso aqui é bênção, irmãos, quando nós usamos para a prática do bem. Mas temos que vigiar, estarmos atentos, para que nós não venhamos cair nas astutas ciladas do nosso adversário. Por quê? Porque os veículos de comunicação é fácil. Acesso a sites pornográficos é só você clicar no Google e colocar que você vai ver. Filmes terríveis, coisas terríveis você consegue ver através do computador, através do celular. Então, a Bíblia diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Então, o conhecimento do ser humano está se multiplicando através da ciência. O ser humano hoje não é mais bobinho. Você pega uma criança aí com 2, 3 anos, se você der um celular na mão dela, ela consegue já mexer, consegue ver as coisas. Eu vim ter o meu primeiro celular com 18 anos de idade. Não tenho vergonha de dizer isso, sabe? Carro. Sabe com quantos anos? Eu tenho 37 anos de idade. Olha, eu tenho 3 anos de carteira de motorista. Então você coloca aí 37 para trás, eu vim ter o meu primeiro carro com 35 anos de idade e eu não sabia dirigir. Mas você acha que isso é vergonha para mim? Eu não acho vergonha. Sabe por quê? Porque foi algo que eu lutei diante de Deus e Deus me deu força e saúde para conquistar.
Por quê? Porque se você esperar por alguém, eu fui criado num lugar onde as dificuldades perduraram sobre a minha casa por muito tempo. Tanto é que está aí a Liazi França, que é irmã da minha tia Lu, aonde por muitos anos ali na casa dela eu ficava. Ela é testemunha disso. Meu tio sendo militar da aeronáutica e a minha tia Lu tendo dois meninos na casa dela, que são dois filhos abençoados, o Léo e o Dudu, e hoje estão na aeronáutica também. Meu tio era cabo da aeronáutica. Então, pela situação que nós estávamos em casa passando na época, eu achei por bem, porque eu já tinha consciência. Eu vi que muitas vezes ia faltar o leite para o Renato, para a Regiane e para a Elisângela. O que eu fiz? Porque o Reginaldo já tinha vindo para o quartel, o Reginaldo já tinha sua maioridade. Eu fui morar na casa deles. E lá eles me trataram com tanto carinho e desvelo que até hoje não, até o resto da minha vida eu tenho que dobrar o meu joelho e orar a Deus pela educação que eu obtive por eles. Sabe por que eu sou diferente de algumas pessoas? Por causa disso, pela rigorosidade pela qual eles tratavam os filhos deles, e eu muitas vezes estava ali, eu aprendi o que é isso. Eu aprendi o que é amar, eu aprendi o que é ser sincero, dizer a verdade. Eu não gosto da mentira. Eu prefiro falar a verdade para você e doer em mim do que lhe mentir com palavras e você sair alegre. A verdade, ela sempre vai permanecer na vida de um homem. E a Bíblia diz aqui, tomando sobretudo o escudo da fé. Fé. Em Hebreus capítulo 11 diz que a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não precisa ver as coisas para que você possa ter fé. Eu acredito que o dia de amanhã ele vai ser melhor que o dia de hoje. Hoje nós estamos passando grandes limitações que você não tem ideia. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Mas graças a Deus eu tenho a minha casa, que Deus me deu, eu construí ela sozinho. Eu e meu filho Regis Daniel, que vinha rapar massa para mim no chão. Eu saía do meu serviço. Todo dia 5h30 estava aqui, a Renata aí é testemunha disso. Eu vinha para minha casa e fiz, mesmo sendo cego. Eu vim e fiz. A casa tá aprumada. Tá dando um pouquinho de trabalho porque tá com vazamento na laje. Mas eu estou esperando em Deus, porque eu coloquei na justiça e creio que Deus vai me dar a vitória dessas coisas que eu coloquei na justiça a respeito do meu trabalho. E muito em breve estarei colocando um telhado nela também. E isso já é algo para me agradecer a Deus. Porque quantas pessoas que estão aí que têm saúde, têm tudo na vida e não conseguem ter a sua casa. Deus me deu esse carrinho. É um carrinho velho, irmãos. É um Uno. Tá aí, ó. É um Uninho cinza. Ano 90 a álcool. Eu até coloquei ele na venda, irmãos. Mas dói o meu coração quando falo em vendê-lo. Porque é ele que nos leva para a igreja, eu e minha família para a igreja. Mas a situação minha está muito difícil, eu preciso pagar contas. Conta de luz mesmo eu tenho 3 para pagar, eu tenho que pagar de qualquer jeito, então, senão eles vão cortar a minha luz. E eu não estou tendo condições de trabalhar neste momento. Por isso que eu falo para vocês, as pessoas desaparecem, as pessoas batem no peito e dizem, pode contar comigo. Quando você procura, você não encontra essas pessoas. Mas não se preocupe não, irmãos. Não está faltando nada aqui dentro de casa não, viu? O alimento Deus tem preparado, tudo Deus tem preparado. É eu que fico com essa preocupação constantemente porque sou humano, sou pai, tenho uma esposa, tenho 3 filhos. Quando nós entramos por esses caminhos,
Mas Deus está no controle. Deus me disse ontem, através da boca do pastor Sebastião, que ele estava assinando os meus papéis. Ele nem sabe aquilo que eu tenho passado. Então veio mais um fortalecimento para mim acreditar que o meu milagre está mais à porta do que eu imagino. Dia 10 agora de dezembro eu tenho a minha última audiência. E nessa audiência nós iremos resolver. E eu tenho certeza, irmã Renata, que Deus vai honrar, irmã Renata. Porque Deus ele é fiel para com as nossas vidas. Ele é poderoso para fazer isso. A Bíblia diz assim: a qual poderei pagar os dardos inflamáveis do nosso inimigo. Então ele constantemente ele fica, irmãos, jogando dardos nas nossas mentes. Esses dias mesmo, quando eu saí da minha segunda audiência, onde a juíza me abandonou na frente lá, aí eu olhava para a cara da minha ex-patroa, eles estavam debochando de mim na frente do juiz, dando risada. Aquilo lá me entristeceu de uma forma tão grande, que há muito tempo, há muitos anos, eu não sei o que é chorar. Eu não consigo chorar. Sempre fui desse jeito. Não consigo chorar. Só que nesse dia eu estava deitado no sofá de casa e eu estava passando mal, sabe? Porque por causa da perda da visão eu tive problemas até meio que psicológico. Estou até fazendo tratamento a respeito disso. Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil não. Você viver a vida inteira enxergando de repente você perder algo assim. Mas graças a Deus que nós estamos com vida e saúde. Bola pra frente. Aí eu pedi para minha esposa, Naina, ora pra mim, Naina, porque eu estou me sentindo tão mal. A vontade minha é de ir lá resolver o assunto com ela agora. Só que foi determinado para o juiz, diante do juiz, de que nem ela pode chegar perto de mim, nem eu perto dela. Aí, pois bem, ela orou para mim, veio um quebrantamento da parte de Deus sobre a minha vida. E eu chorei muito. E desde lá para cá eu tenho visto que Deus tem me quebrantado bastante. Nos montes eu tenho chorado. Quando eu vejo a situação de alguma pessoa, eu vou lá, conforto, Deus me quebranta também. Então o chorar, ele alivia o peso da alma. Esses dias eu disse para o seu irmão, para o nosso irmão em Cristo Jesus, o irmão da igreja, eu disse para ele assim: olha, Deus está mandando te dizer assim, que você precisa se isolar, se em algum lugar chorar, se quebrantar diante de Deus. Porque nós, ao tempo que vai passar, nós passamos a não ouvirmos mais a voz de Deus. Por quê? Porque nós estamos com algo guardado dentro de nós. Nós precisamos liberar perdão, nós precisamos nos consertar mesmo diante de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A gente precisa ter o nosso momento com Deus, orarmos a Deus, buscarmos a Deus através das Sagradas Escrituras. É o que eu faço constantemente através dessas lives. É meditar. Eu estou meditando, trazendo para a minha vida e falando com os irmãos um pouquinho a respeito da palavra de Deus. A Bíblia diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando. Gideão. Deus mandou Gideão fazer com que o povo descesse a água. Aqueles que levassem a água na boca, com a sua espada na mão, olhando, vigiando para ver se o inimigo não viesse, esses seriam colocados à parte. Mas aquele que descesse a água como um cão e começasse a beber, esse não. Esse deveria voltar. Gi, que Deus te abençoe em nome de Jesus, Gi. Deus abençoe todo mundo que está aí, ó, em nome de Jesus. Em a Dulce, Deus te abençoe, Dulce. Neuza, Luiz Otávio,
Renata, como já vos disse, o Edson, o grande vizinho da minha casa lá em Cruzeiro, onde nós morávamos, Jussara, irmã do pastor Júlio, a Liane, ela é irmã da minha tia Luísa, mora lá em Cruzeiro. Foi através da filha dela que eu consegui entrar para trabalhar na Amistad Maxson também. Foi uma pessoa super gente boa. Me ajudou também na cidade de Cruzeiro bastante. Gi, grande companheiro aqui da cidade de Olímpio Noronha. Estou orando por você. Estou orando para você no monte, aqui em casa. Tem sempre orado pela sua vida, rapaz. E a Bíblia diz assim, vigiai. A vigilância é uma coisa que tem faltado, irmãos. Tem um versículo na Bíblia que diz, orai, vigiai e olhai, olhai. Sabe por que a vigilância ela é importante? Porque a vigilância ela faz com que nós temos a percepção dada pelo Espírito Santo. Tenho orado também por você, Renata, pelo irmão Adriano, pelas suas crianças. Sei que vocês estão num lugar muito distante, não dá para vir muitas vezes no culto aqui. Talvez você esteja congregando por lá. Mas os irmãos fazem falta para nós aqui, viu? Mas Deus sabe de todas as coisas. A Silvana está firme com a gente. Deus tem abençoado ela. O Joaquim, o seu menininho também. Deus abençoe vocês. Vocês moram no coração da gente. Aí a Bíblia diz para a gente vigiar. Aí somente 300 foram aqueles que estavam vigiando. E Deus colocou com Gideão para ir à batalha. Só que aquela batalha foi uma batalha diferente. Eles não precisaram usar armas de guerra para pelejar. Somente com trombeta, cântaros e tochas acesas. E eles gritaram. E o milagre aconteceu. Gideão com 300 ele venceu o exército inimigo. Porque Deus pelejou por Gideão. Então é assim com as nossas vidas. Se alguém tentar vir contra você, muitas vezes com palavras, muitas vezes com a força humana, física, ofereça para essa pessoa o outro lado, como Jesus nos ensinou da face. Sabe por quê? E coloque na mão de Deus. Porque eu tenho certeza que Deus ele vai te honrar. Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, sobre a oração. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como convém me falar. Hoje no Brasil nós temos livre acesso à pregação da palavra. Nós podemos pregar para qualquer um, aonde quer que nós estejamos, possamos pregar a palavra. Mas que nós venhamos pregar a palavra com sabedoria. Porque tem gente que é menino na fé. Ele começa a pregar, ele quer pregar para ferir o seu irmão. Ele quer ferir os nossos irmãos cristãos católicos, muitas vezes falando de coisas que não convém. A gente não ganha as pessoas ferindo os seus princípios que eles aprenderam, mas sim demonstrando através das Sagradas Escrituras a verdade que está nela. Nós temos que ter sabedoria. Se tem uma coisa que eu aprendi com o meu pai que já dorme em Cristo Jesus, ele dizia para mim: todas as vezes que você for orar, peça para Deus discernimento, entendimento e sabedoria. Essas três coisas são três peças fundamentais para o ministério de um homem de Deus: entendimento, discernimento e sabedoria. Entendimento para que você possa trazer uma palavra, discernimento para você discernir o que está acontecendo ao seu redor, e sabedoria para que você possa saber dizer como convém falar no momento certo. Porque a sabedoria, ela tanto pode afastar-se pessoas de você,
como ela pode atrair pessoas para você. Neste momento é um momento de oração. Vamos orar a Deus? Eu quero te convidar você a orar juntamente comigo. Olha, vou lhe colocar algumas pessoas aqui que estão precisando de oração. O pai da Adriana ontem sofreu um infarto na nossa igreja. Então vamos orar pelo pai dela, pela mãe dela, pela irmã Adriana, pelo irmão Felipe, pela irmã da irmã Adriana, pelos seus familiares todos. Nós vamos orar também para a Dona Maria Fidelis, que está internada na cidade de São Lourenço. Nós vamos orar para a sogra da irmã Sueli, para que Deus possa entrar com providência. Para o Jorge também, que teve problema na sua perna. Para o seu João, que é o pai do João Paulo, pai do Altair. Vamos orar para ele. Teve mais gente, irmão. Tem muita gente que pede oração. Para todas aquelas pessoas que pediram oração para mim no Facebook, vamos orar para essas pessoas. Este é o momento de oração. Fale com Deus juntamente comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, diante de Tua santa presença eu me coloco agora na manhã desse dia. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor tem nos dado. A saúde, o fôlego de vida de mais um dia poder acordar e saber que o Senhor está juntamente conosco. Pai, eu te peço que ao decorrer do dia o Senhor nos dê um bom dia, nos livrando de todo mal, guardando debaixo das tuas potentes mãos. Pai, logo mais à noite nós estaremos ali congregando na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, naquele culto com a participação da Mocidade Bálsamo de Gileade. Desde já eu te peço que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um que estarão ali, os nossos irmãos que estariam saindo juntamente com a gente, com a mocidade, para estar ali. Pai, a todos os pedidos daqueles que estão enfermos. O Senhor conhece as necessidades de cada um. Por isso eu te peço, Senhor, entra com providência nas suas enfermidades, nas suas dificuldades. Eu não sei muitas vezes o que tem sobrevindo sobre a casa dos seus filhos, mas o Senhor conhece. A tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita na tua casa, Pai, aquele que busca a tua presença, a tua sombra ele descansa. As dificuldades sobrevirão? Sim, o Senhor disse. O Senhor disse assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Então, Pai, neste mundo que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que a nossa vida ela é muito passageira. Ela é como um conto ligeiro, como aquelas revistinhas, conto ligeiro. Ela é como uma fumaça que aparece e logo desvanece. O homem na sua força ele chega aos 70, 80 anos, e o que passa disso é cansaço e enfado. E logo termina a sua vida e nós voamos. Então eu te peço, Pai, que o Senhor venha proteger a cada lar representado através dessa live. Pessoas que estão aqui, Senhor, muitas vezes, juntamente com a gente, constantemente ouvindo essas palavras. Pai, abençoe a cada um, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, porque a tua palavra diz que sou eu, Deus também de perto e Deus também de longe. Então, Pai, entra com as suas necessidades, abrindo porta de emprego, arrancando, Pai, o câncer, tirando as enfermidades, ó Pai, muitas vezes que tem sobrevindo sobre a vida das pessoas. Pai, existe alguém que está aí, Pai, através dessa live, eu não sei quem é, mas o Senhor me fala que essa pessoa está constantemente com medo de ficar na casa sozinha, porque simplesmente ela tem visto coisas que não é de agrado ao seu coração. E essa pessoa está aí assistindo essa live, Pai. Isso é um dom da parte de Deus, quando nós conseguimos ter discernimento do Espírito. É o Espírito nos mostrando, o Espírito Santo nos mostrando
porque o lugar onde nós estamos, nós temos que nos revestirmos de oração, porque é o nosso adversário que está andando ao derredor bramando como leão. Mas Deus manda te dizer nesta tarde, nesta manhã, melhor dizendo, para você: não te preocupe com isso que você tem visto, vultos, ouvido vozes muitas vezes, que os anjos do Senhor estão ao redor de você, lhe protegendo 24 horas por dia. E é através da intercessão das pessoas que oram em favor da sua vida, é o motivo pela qual você está aí até hoje. É o motivo pela qual você está aí, muitas vezes, mesmo com medo, mesmo sofrendo, mesmo pagando um preço. Você já chegou até a dizer, dizendo assim: por que é que eu estou aqui, sendo que o meu lugar não era aqui? Não era para eu estar junto, perto da minha família. Agora eu estou aqui pagando esse alto preço. Mas saiba você que tudo na vida tem um plano. Deus te levou aí simplesmente porque havia um plano. Mas vai chegar um momento em que vocês retornarão para onde o desejo do seu coração está palpitando a cada dia. Você não vê o dia, a hora e o momento. Para você saber que é Deus que está falando com você, você, juntamente com a pessoa com que você sempre se comunica, que você sempre fala, vocês já até disseram entre vocês que não irá demorar muito tempo para que vocês possam retornar para os seus lugares de origem. Deus, ele é fiel, irmãos. Deus, ele fala com a gente. Então, quando Deus ele fala, guarda as palavras no seu coração, porque eu tenho a plena certeza de que Deus vai trabalhar em prol das suas vidas. E outra coisa, ore, irmãos, por essas pessoas que estão acamadas. São pessoas muito boas, pessoas que estão muitas vezes até desenganadas pela medicina. Mas você sabe que Jesus Cristo, ele é o médico dos médicos. Para ele não existe coração que esteja parando, para ele não existe câncer no sangue, câncer no corpo. Para ele é a coisa mais simples que existe. E outra coisa, ele deixou bem claro nas suas palavras que os sinais dele acompanhariam aqueles que creem. Eu creio no milagre de Deus sobre as suas vidas. Assim eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continue orando pela vida do irmão Rodrigo, pela minha família, para que Deus possa continuar nos abençoando aqui na cidade de Olimpo, Noronha. Nós não queremos ir embora daqui, não. Nós queremos continuar aqui fazendo a obra de Deus. E vocês vão ver o que Deus vai realizar nessa cidade, porque grandes coisas estão por vir. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha um bom dia e que a paz do Senhor esteja dentro dos vossos lares em nome de Jesus.